Alguma vez você já sentiu que as portas se fecham justamente quando mais precisava que estivessem abertas? Talvez as circunstâncias tenham levado você a pensar que não há saída, que tudo está perdido. Mas hoje quero que você ouça esta verdade. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando a seu favor, mesmo agora, mesmo que você não consiga ver. Ele é o Deus que abre caminhos inesperados, o Deus que transforma o impossível em possível e o Deus que sempre tem a última palavra sobre a sua vida. Quando o mundo disser para você desistir, quando suas forças parecerem se esgotar e o futuro parecer incerto, Deus te diz: não duvide de mim, eu vou mudar as coisas a seu favor. Sua promessa não são apenas palavras. É uma certeza de que Ele está agindo, moldando cada circunstância para conduzir você ao propósito que Ele tem para a sua vida. Ele abrirá caminhos onde não existem e fará com que as coisas mudem de formas que você jamais poderia imaginar. Quero te convidar a tirar um momento para declarar essa fé com as suas próprias palavras. Escreva nos comentários: Deus está agindo a meu favor. Faça isso como um ato de confiança, como um testemunho de que você crê no poder dele para transformar qualquer situação. Vamos começar. Número 1, Salmos 46, versículos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza nos momentos de crise. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras do Salmo chegam até nós como um bálsamo nos momentos mais escuros. Não é verdade que quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, o que mais precisamos é desesperadamente de um refúgio seguro? Perceba como essa passagem nos pinta uma imagem tão poderosa. Mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se lancem ao mar, não devemos temer. É como se o salmista estivesse nos dizendo: fique tranquilo, confie, porque Deus está com você, mesmo no meio do caos mais profundo. Todos nós enfrentamos crises em algum momento da vida. Às vezes, é a perda de alguém querido, um diagnóstico inesperado ou até mesmo uma batalha interior que parece interminável. A vida pode parecer uma tempestade furiosa, mas sabe de uma coisa? Este trecho nos lembra que Deus não é apenas um refúgio passivo, como um lugar para se esconder. Ele é uma fortaleza ativa. Ele é nossa defesa, nossa força para resistir. Não é maravilhoso pensar que, mesmo quando sentimos que não conseguimos mais, Ele nos sustenta com seu poder infinito? Quando o salmista diz que Deus é um socorro bem presente, ele não está falando de uma ajuda que chega tarde ou pela metade. Ele está afirmando que Deus age rapidamente, com precisão e sempre no momento certo. Mas deixa eu te dizer algo importante. A ajuda de Deus nem sempre vem do jeito que esperamos. Às vezes, ela vem como uma paz que não conseguimos explicar no meio da tempestade. Outras vezes, é uma palavra sábia de alguém próximo, ou até uma porta que se fecha para abrir uma melhor. Você já percebeu como, olhando para trás, muitas vezes, conseguimos entender que Deus sempre esteve ali, nos guiando, mesmo quando pensávamos estar sozinhos? É verdade que enfrentamos lutas, ninguém está isento disso. Mas este versículo nos assegura que, mesmo que as dificuldades sejam inevitáveis, o medo não precisa ser. Essa é uma promessa poderosa, não acha? Porque quando você confia em Deus, não é que os problemas desapareçam magicamente. É que Ele te dá uma nova perspectiva. Você para de se focar no tamanho do problema e começa a se focar no tamanho do seu Deus. E isso muda tudo. Permita-me compartilhar algo prático. Imagine alguém que acabou de passar por uma perda devastadora. Talvez essa pessoa se sinta sozinha, com o coração partido, se perguntando como vai continuar. Mas nesse momento de dor, ela encontra consolo ao lembrar desse salmo. Decide entregar sua dor a Deus, confiar nele como seu refúgio. E pouco a pouco, mesmo que a tristeza não desapareça de imediato, começa a sentir uma força que não consegue explicar.
encontra razões para continuar, esperança para olhar adiante. E sabe o que é mais belo? Essa pessoa não apenas sobrevive, mas a sua fé cresce. Sua confiança em Deus se fortalece, porque experimentou em primeira mão que Ele nunca abandona os seus. E isso não é só teoria. É uma realidade que você também pode viver. Não importa o quão grande seja a sua crise ou o quão fraco você se sinta, Deus está aí. Sua ajuda é constante. Seu amor é inabalável. Ele não promete que a vida será fácil, mas promete que sempre estará contigo, sendo o teu refúgio e a tua fortaleza. Então, da próxima vez que você enfrentar uma tempestade, lembre-se dessas palavras. Você não está sozinho. Deus é o seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro em toda tribulação. Confie nele, porque com Deus ao seu lado, não há montanha que você não possa escalar, nem tempestade que você não possa atravessar. Número 2. Efésios 3, versículo 20. Deus opera além das nossas expectativas, potencial ilimitado. Deus opera além das nossas expectativas. Você já parou para pensar nisso? Efésios 3 nos diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Deixe-me repetir, não apenas mais, mas infinitamente mais. É como se o apóstolo Paulo nos convidasse a sonhar grande, mas logo em seguida nos lembrasse que, mesmo assim, nossos sonhos ainda ficam pequenos diante do que Deus pode realizar. Isso porque o seu poder não tem limites e o seu amor não conhece barreiras. E sabe, essa promessa não é para qualquer um, é para aqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Ou seja, para quem decidiu se alinhar à vontade divina. Aqui está o ponto-chave. Não se trata apenas do que queremos ou precisamos, mas do que Deus quer para nós. Por quê? Porque o plano dele é sempre melhor. Então, mesmo que não entendamos por que algumas portas se fecham ou por que as coisas não acontecem como esperávamos, podemos confiar que Ele está preparando algo muito maior. Algo que talvez agora não conseguimos enxergar, mas que será para o nosso bem. Agora, sejamos honestos. Como seres humanos, temos dificuldade em aceitar nossas limitações. Queremos controlar tudo, resolver tudo. E quando não conseguimos, nos frustramos. Mas aqui está o detalhe maravilhoso deste versículo. Não precisamos fazer isso sozinhos. Deus nos convida a reconhecer nossas fraquezas para que possamos depender da sua força ilimitada. Porque sabe de uma coisa? Quando você se abre para essa dependência, quando para de tentar fazer tudo com as próprias forças, começa a experimentar coisas que nunca imaginou serem possíveis. É como se Deus dissesse: confie em mim, eu posso fazer o que você não pode. E preste atenção, isso não significa que Deus vai simplesmente atender todos os nossos desejos como se fosse um gênio da lâmpada mágica. A promessa dele vai muito além. Ele não apenas supre nossas necessidades, mas o faz com abundância, de formas que muitas vezes nem sabíamos que precisávamos. Você já recebeu algo inesperado, algo que nem sequer pediu, mas que acabou sendo exatamente o que você precisava? Isso é Deus agindo na sua vida, mostrando que seu amor e provisão sempre excedem nossas expectativas. Permita-me compartilhar algo prático. Pense em alguém enfrentando um grande desafio, como a perda do emprego da noite para o dia. A princípio, tudo parece escuro, sem saída. Mas essa pessoa decide confiar em Deus, se apega à promessa de Efésios 3. E então, algo incrível acontece. Uma nova oportunidade surge, algo muito melhor do que ela podia imaginar. Talvez não fosse o plano original, mas acaba sendo exatamente o que ela precisava para crescer, aprender e prosperar. Não é algo que só Deus pode fazer? Essas experiências não apenas mudam nossas circunstâncias, elas mudam nossa fé. Quando você vê Deus agir de formas que superam suas expectativas, sua confiança nele se fortalece. Você começa a viver com uma esperança renovada.
com a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus tem o controle e o plano dele é perfeito. E é assim que Deus opera, constante, fiel, sempre presente. A ajuda dele pode se manifestar de muitas formas, talvez através de uma palavra de encorajamento, um recurso inesperado ou simplesmente uma paz interior que não dá para explicar. Não importa como se manifeste, o que importa é que ela está ali, sempre disponível para você. Então, lembre-se disso. Deus pode e fará mais do que você imagina. Confie nele, porque seu poder é infinito e seu amor por você não tem fim. Número 3. Salmos 121, versículos 1 e 2. Ajuda divina em cada passo, sua assistência constante. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa pergunta do salmista não é apenas uma reflexão, é um clamor do coração. Você já se sentiu perdido, olhando ao seu redor, procurando por uma solução, por uma mão amiga? Mas repare na resposta imediata. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não vem dos montes, nem do que está ao nosso redor, mas do próprio Deus que criou tudo isso. Essa afirmação nos lembra que a nossa ajuda não depende do que vemos ou compreendemos, mas sim de alguém infinitamente maior. Muitas vezes, ao enfrentarmos dificuldades, buscamos socorro nos lugares errados. Confiamos em nossas próprias forças, nas opiniões alheias, em soluções temporárias. E embora essas coisas possam oferecer algum alívio, a ajuda verdadeira, aquela que transforma, cura e fortalece, só vem de Deus. Esse versículo nos convida a levantar o olhar, a sair da nossa visão limitada e olhar para Ele. É um chamado para reconhecer que, embora sejamos dependentes, não estamos sozinhos. Não é reconfortante saber que a nossa ajuda vem daquele que criou o céu e a terra, daquele que tem tudo sob controle, mas confiar nem sempre é fácil, principalmente no meio da tempestade, quando tudo parece estar desmoronando. É aí que entra a fé. A fé nos permite dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio que tu entendes. É essa confiança que muda tudo, porque quando você crê que o seu socorro vem do Senhor, você para de se angustiar com aquilo que não pode controlar e começa a descansar na provisão divina. E isso, meu amigo, traz uma paz que não se pode explicar. A promessa deste versículo é clara. Deus é a nossa ajuda constante. Não importa se estamos enfrentando uma grande perda, uma decisão difícil ou simplesmente um dia pesado, a ajuda dele está sempre presente, disponível, pronta para nos sustentar. É incrível pensar que o mesmo Deus que cuida dos detalhes do universo também se importa com você. Com suas lutas, suas necessidades, suas lágrimas. Ele não apenas pode te ajudar, ele quer te ajudar. Não é maravilhoso saber que não existe problema grande demais, nem pequeno demais para ele? E deixa eu te contar algo importante. A ajuda de Deus nem sempre chega da forma que esperamos. Às vezes, é uma oportunidade inesperada, uma palavra dita na hora certa, ou uma força interior que você nem sabia que tinha. Outras vezes, é simplesmente a paz de saber que, aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Como aquela pessoa que enfrenta uma crise no trabalho, se sentindo sobrecarregada, sem saber o que fazer, mas decide confiar em Deus, levantar o olhar. E então, o que parecia impossível começa a mudar. Uma solução aparece, uma porta se abre. E, acima de tudo, nasce a certeza de que Deus esteve ali, guiando cada passo. Essa experiência não apenas resolve o problema, ela transforma a fé. Porque quando você vê Deus agir, quando experimenta o socorro dele nos momentos mais difíceis, algo dentro de você muda. Você percebe que não precisa carregar tudo sozinho, e essa confiança te impulsiona a viver de forma diferente, com esperança, sabendo que sempre há alguém ao seu lado, te sustentando. Então, da próxima vez que você se encontrar olhando para os montes, se perguntando: de onde virá o meu socorro?
Lembre-se disso. O teu socorro vem do Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele está ali, constante, fiel, pronto para te ajudar. Você só precisa levantar o olhar e confiar. Porque com Deus, você nunca está sozinho. Ele é a sua ajuda em cada passo. Número 4. Isaías 58, versículo 8. Restauração e progresso. O propósito de Deus em nossas vidas. Então a tua justiça romperá como a alva, e a tua cura brotará apressadamente. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Essas palavras de Isaías são uma promessa poderosa de Deus, você não acha? O orvalho é fresco, constante, renovador, e as águas que correm não param, são símbolo de vida e movimento. Isso nos mostra que, quando buscamos a Deus, não recebemos apenas justiça, mas vivemos uma restauração contínua, algo que transforma completamente a nossa vida. Todos passamos por momentos difíceis. Talvez você se sinta injustiçado, tenha perdido algo importante ou simplesmente esteja estagnado, sem saber como seguir em frente. Mas aqui está a chave. A restauração divina não é apenas sobre recuperar o que se perdeu, mas sobre avançar, ser levado a um lugar melhor. Deus não restaura para nos deixar onde estávamos, mas para nos conduzir além, para cumprir um propósito maior em nossa vida. Você percebe o poder disso? Não importa o que você tenha enfrentado. Deus não só pode restaurar, como também pode usar isso para o seu bem. Agora repare, Isaías diz que essa promessa de justiça e restauração vem quando buscamos a Deus. Isso não significa simplesmente esperar que tudo se resolva como num passe de mágica. Buscar a Deus é um ato ativo. É confiar nele, entregar-lhe nossas preocupações, orar, meditar em sua palavra e, acima de tudo, viver alinhado com o seu propósito. Quando fazemos isso, abrimos a porta para que seu poder transformador atue em nossa vida. Imagine alguém que passou por uma perda financeira devastadora. Talvez tenha perdido o emprego ou uma grande oportunidade. Tudo parece escuro, sem saída. Mas, em vez de se afundar, essa pessoa decide buscar a Deus. Se ajoelha, ora com fervor, entrega sua situação nas mãos dele. E o que acontece? Pouco a pouco, Deus começa a agir. Uma nova oportunidade surge, algo que ela jamais imaginou. E não apenas recupera o que havia perdido, mas recebe uma bênção ainda maior, um propósito renovado e uma estabilidade que antes não tinha. É isso que Deus faz. Ele não se limita a devolver o que foi perdido, mas nos leva a um lugar mais alto, mais próximo do seu propósito. Quando Isaías fala sobre ser exaltado nas alturas, não está se referindo apenas a um progresso material ou exterior. Ele fala de uma transformação interna, um crescimento espiritual que nos alinha com o que Deus deseja para nós. É uma exaltação que nos eleva em todos os sentidos, nos dá uma perspectiva mais ampla e uma confiança renovada no seu poder. Número 5. Mateus 19, versículo 26. Tudo é possível com Deus, superando o impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essas palavras de Jesus chegam até nós como uma luz no meio da escuridão, um lembrete de que não estamos limitados ao que vemos ou entendemos. Quantas vezes você já enfrentou algo que parecia impossível? Talvez uma doença, uma dívida ou um sonho que parece inatingível. E nesses momentos não é fácil. A tentação de desistir aparece e pensamos que não há saída. Mas Jesus nos diz o contrário. Aquilo que para nós parece impossível, para Deus não é. É verdade. Somos humanos, nossas capacidades têm limites. Às vezes olhamos para as montanhas no nosso caminho e pensamos, eu não consigo, isso é demais para mim. E talvez seja mesmo. Mas aqui está o ponto. Você não está sozinho. Esse versículo nos convida a reconhecer nossas limitações, não para nos desanimar,
mas para nos abrir à possibilidade de que Deus pode intervir. Porque quando admitimos que não conseguimos fazer tudo, damos espaço para que Deus mostre o seu poder em nossas vidas. A fé tem um papel essencial aqui. Ter fé não significa ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Significa crer que, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, Deus tem poder para transformá-las. É olhar além do que se vê, além do que o mundo diz que é possível. É dizer: Deus, eu não entendo como, mas confio que Tu podes fazer. Essa confiança não só nos dá esperança, como também nos liberta do peso de tentar resolver tudo sozinhos. Pense assim: Jesus disse essas palavras num contexto em que os discípulos estavam perplexos, achando que certas coisas simplesmente não poderiam ser realizadas. E Jesus, com toda clareza, os lembrou de que eles estavam olhando com uma perspectiva humana limitada. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Olhamos para as circunstâncias com os nossos olhos e esquecemos que Deus vê muito além. Ele não está limitado pelo tempo, pelos recursos ou pelas leis naturais. Seu poder não tem fim. Deixa eu te contar uma história. Imagine alguém que recebe um diagnóstico médico devastador, algo que os médicos dizem ser incurável. Essa pessoa, em vez de se render, decide se apegar à promessa de que com Deus tudo é possível. Agora ela confia, se entrega completamente à vontade de Deus. E então algo inesperado acontece. Talvez não uma cura imediata, mas uma recuperação que desafia todas as probabilidades. Ou uma paz inexplicável que sustenta essa pessoa mesmo no meio da tempestade. Esse é o poder de Deus. Às vezes, Ele age com um milagre visível, outras vezes, com uma força interior que transforma a maneira como enfrentamos nossas lutas. E isso não é só teoria, é algo que podemos viver no nosso dia a dia. Não importa quão grande seja o desafio, Deus tem a capacidade de fazer o impossível. Talvez você esteja diante de um sonho que parece grande demais, de um relacionamento quebrado que parece irreparável, ou de um fardo que está te esmagando. Seja o que for, lembre-se disso. Não depende só de você. Coloque nas mãos de Deus. Dê a Ele a chance de te mostrar o que pode fazer. Quando você vê Deus agir dessa forma, algo muda dentro de você. Sua fé cresce, sua esperança se renova, e você começa a viver com a certeza de que não há nada que Ele não possa fazer. E isso te impulsiona a enfrentar cada dia com uma nova perspectiva, sabendo que, com Deus ao seu lado, até o impossível se torna possível. Então, não desista, continue crendo, continue confiando, porque com Deus não há montanha que você não possa escalar, não há barreira que você não possa atravessar e não há sonho que seja grande demais. Ele é o Deus do impossível. Número 6. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Fortaleza na confiança, viver sem medo. O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Você percebe o poder dessas palavras? Em um mundo cheio de incertezas, onde as preocupações com o futuro, as posses materiais e os desafios diários parecem nos consumir, este versículo de Hebreus nos lembra algo essencial. Não estamos sozinhos. Deus nos diz com toda clareza que nunca nos deixará nem nos abandonará. E quando Ele diz isso, podemos confiar plenamente. Vivemos em tempos em que a ansiedade e o medo são constantes. Talvez você já tenha sentido esse temor, o medo de não ter o suficiente, de perder o que possui, ou até do que os outros possam fazer contra você. Mas repare bem, essa passagem nos convida a soltar essas preocupações. Ela nos diz que nossos costumes devem ser sem ganância e que devemos estar contentes com o que temos agora. Por quê? Porque a nossa segurança não vem do que possuímos, mas da promessa de que Deus está sempre conosco. A confiança em Deus transforma a nossa perspectiva. Quando realmente cremos que Ele é nosso ajudador,
paramos de nos fixar naquilo que não podemos controlar. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Saber que o Criador do universo está ao nosso lado muda tudo. Você já notou como as preocupações parecem perder força quando você decide confiar nele? É como se um peso enorme fosse tirado dos seus ombros. Isso não significa que os problemas desaparecem magicamente. A vida continua trazendo desafios. Mas, quando sabemos que Deus nunca nos abandona, esses desafios perdem o poder de nos intimidar. Imagine alguém enfrentando uma grande incerteza financeira. Talvez as contas estejam se acumulando e essa pessoa não saiba como vai sair daquela situação. Mas, em vez de se deixar consumir pelo medo, ela decide se apegar a esta promessa: o Senhor é o meu ajudador. E o que acontece então? Talvez não encontre uma solução imediata, mas sente uma paz inexplicável, uma certeza de que Deus proverá. E pouco a pouco, as respostas começam a surgir. Talvez por meio de oportunidades inesperadas ou da sabedoria para lidar com a situação. Deus não apenas promete não nos abandonar, Ele promete nos ajudar ativamente. E sua ajuda se manifesta de muitas maneiras. Pode ser uma paz que excede todo o entendimento, uma porta que se abre no momento certo ou simplesmente a força para continuar quando sentimos que não podemos mais. Essa é a natureza da sua ajuda, sempre presente, sempre suficiente. E aqui está o mais incrível: quando experimentamos essa ajuda, nossa fé cresce. Cada vez que vemos Deus agir em nossas vidas, aprendemos a confiar mais nele. Essa confiança se torna uma base sólida que nos sustenta, mesmo nas tempestades mais violentas. Não é maravilhoso pensar que não importa o que enfrentemos, nunca o fazemos sozinhos? Então, se hoje você está lutando com o medo, a insegurança ou a incerteza, lembre-se disto: Deus está com você. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele não te deixará. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar em quem as tem. E quando você faz isso, algo muda. Você descobre uma força que nem sabia que tinha. Uma coragem para enfrentar cada dia com confiança, sabendo que o Senhor é o seu ajudador e que não há nada que você precise temer. Número 7, Isaías 30, versículo 21, direção divina. Caminhando no caminho certo. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Que promessa incrível, não acha? Em um mundo cheio de opções, caminhos confusos e decisões que às vezes parecem impossíveis, este versículo de Isaías nos dá uma segurança inabalável. Deus está ali, nos guiando, garantindo que não nos percamos. É como se Ele dissesse: fique tranquilo, eu estou com você. Ouça a minha voz, siga os meus passos e tudo ficará bem. A vida é cheia de decisões. Algumas são pequenas, como o que fazer no dia, mas outras são grandes. Decisões que podem mudar completamente o rumo da nossa vida. E sabe de uma coisa? É fácil sentir medo. Medo de errar, de escolher o caminho errado, de desperdiçar oportunidades. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa tomar essas decisões sozinho. Deus prometeu que sempre mostrará o caminho certo, mesmo quando parecer que você está perdido ou que se desviou. Claro, como seres humanos, é normal termos dúvidas. Às vezes pensamos: e se eu escolher errado? E se eu não ouvir a voz de Deus? Mas Isaías nos lembra que mesmo que a gente se desvie para a direita ou para a esquerda, Deus estará ali, sussurrando suavemente: este é o caminho. Isso significa que não importa o quão longe você ache que foi, sempre existe um caminho de volta. A direção de Deus não é rígida nem punitiva, é amorosa, paciente e constante. Mas seguir essa direção implica obediência. Às vezes, a vontade de Deus vai contra as nossas preferências. Talvez queiramos algo que pensamos que nos fará felizes, mas Deus sabe que não é o melhor para nós. E é aí que entra a fé.
Obedecer a Deus mesmo sem entender completamente o plano nos leva a viver o propósito dele de maneiras que nunca imaginamos. Deixa eu te contar algo prático. Pense em alguém que precisa tomar uma decisão importante, como escolher entre duas ofertas de trabalho. As duas parecem boas, mas essa pessoa quer ter certeza de fazer a escolha certa. Em sua busca, ela ora, pede direção e presta atenção ao que Deus está tentando lhe mostrar. Talvez uma das opções traga uma paz interior, uma confirmação que não se pode explicar. Ou talvez alguém próximo, sem saber, dê um conselho que toca profundamente. Essa é a voz de Deus. Nem sempre é um estrondo ou algo espetacular. Muitas vezes é um sussurro suave, uma impressão no coração, uma clareza inesperada. E quando seguimos essa direção, algo belo acontece. Nossa fé cresce. Começamos a confiar mais em Deus, sabendo que Ele nunca nos deixa sozinhos nas decisões. Mesmo que o caminho escolhido não seja o mais fácil, sabemos que estamos onde devemos estar, alinhados com a sua vontade. E essa certeza traz paz, propósito e esperança. Deus não apenas mostra o caminho, Ele também nos dá força para caminhar por ele. Às vezes, o caminho certo não é o mais confortável, nem o mais popular, mas será sempre aquele que te levará ao lugar onde Deus quer que você esteja. E no fim do dia, isso é o que realmente importa. Sua direção nos protege, nos guia e garante que nunca estejamos sozinhos na caminhada. Então, se hoje você está diante de uma decisão difícil ou sente que se desviou do caminho, pare um momento, escute. Busque a direção de Deus com um coração disposto a obedecer. Ele sempre te mostrará o caminho certo. E lembre-se, não importa quão confuso pareça o momento, a voz dele estará ali, garantindo que você continue avançando passo a passo na direção correta. Número 8, Romanos 12, versículo 12. Esperança e constância, mantendo a fé em tempos de tribulação. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essas palavras de Romanos 12 não são apenas um conselho, são uma poderosa orientação para enfrentar a vida, especialmente naqueles momentos em que tudo parece desmoronar. Quantas vezes você já se sentiu à beira do colapso, sem saber como seguir em frente? Este versículo nos convida a uma mudança de perspectiva. Não se trata de negar a dificuldade, mas de aprender a viver no meio dela com esperança, paciência e uma conexão constante com Deus por meio da oração. A esperança é uma âncora para a alma. É o que nos mantém firmes quando as ondas da vida tentam nos derrubar. Mas repare em algo importante. Esperança não é apenas desejar que tudo dê certo. É uma confiança ativa nas promessas de Deus. É crer, mesmo sem ver a solução, que Deus está agindo a nosso favor. Essa esperança não é frágil nem superficial. É uma certeza profunda de que aconteça o que acontecer, Deus continua no controle. Não te traz paz saber que você pode descansar nessa verdade? Agora sejamos honestos, ninguém quer passar por tribulações. A própria palavra já soa pesada, não é? Mas Paulo nos lembra que as dificuldades são inevitáveis. Todos enfrentamos perdas, doenças, conflitos, momentos em que nos sentimos fracos e vulneráveis. Contudo, este versículo nos encoraja a ser pacientes na tribulação. Isso não significa se resignar ou aceitar o sofrimento passivamente, mas sim enfrentá-lo com coragem, sabendo que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos sustentando, até nos dias mais escuros, e é aí que entra a paciência. A paciência não é apenas esperar, é como esperamos. É permanecer firme, sem perder a esperança, sabendo que Deus está agindo, mesmo que a gente não veja. A paciência nos permite enxergar nossas provações não como castigos, mas como oportunidades de crescimento para fortalecer nossa fé e experimentar o amor de Deus de maneira mais profunda. A oração é a ponte entre a esperança e a paciência.
É na oração que encontramos consolo, direção e força. Ser constante na oração não é repetir palavras vazias, mas viver uma conversa contínua com Deus. É abrir o coração, compartilhar com Ele nossas alegrias, nossas frustrações, nossas dúvidas e também ouvir, porque muitas vezes, no silêncio da oração, Deus nos dá a paz e a clareza que precisamos. Deixa eu te contar uma história. Imagine alguém enfrentando uma doença grave, algo que testa não só o corpo, mas também a fé. Em vez de se entregar ao desespero, essa pessoa decide se apegar a este versículo. Ela se enche de esperança ao lembrar das promessas de Deus, escolhe ser paciente em meio à incerteza e permanece constante na oração. Com o tempo, não apenas encontra consolo, mas também experimenta uma paz inexplicável, uma força interior que não vem dela mesma. Essa pessoa descobre que, mesmo que a situação não mude de imediato, sua perspectiva muda. A fé se fortalece, a esperança se renova e ela percebe que Deus esteve com ela em cada passo do caminho. Esse é o impacto de viver com esperança, paciência e oração constante. Isso nos transforma de dentro para fora e nos permite enfrentar as tribulações com uma confiança que não vem de nós, mas de Deus. Então, se hoje você está passando por um momento difícil, lembre-se disso. Você não está sozinho. Deus está com você. Apegue-se à esperança. Seja paciente no meio da provação e não deixe de orar. Porque quando você faz isso, descobre que mesmo nas piores tempestades, Deus te sustenta e te conduz para um propósito maior. Número 9. Provérbios 16, versículo 9. Planejamento e flexibilidade, navegando nossas trajetórias. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você já parou para refletir sobre o que realmente significa essa frase? É uma daquelas verdades que nos colocam em perspectiva. Nós, com nossas agendas, nossos planos, nossas metas, sempre pensamos que temos o controle. Mas a realidade é que existe um poder maior, um plano mais elevado, que está acima de tudo o que podemos imaginar. E esse plano é o de Deus. É natural que façamos planos. Todos queremos ter um caminho claro, uma direção que nos leve aonde achamos que devemos chegar. Pensamos em nossas carreiras, nossas famílias, nossas metas pessoais e traçamos um mapa detalhado de como chegar lá. Mas e quando as coisas não saem como planejamos? É frustrante, não é? É nesses momentos que este versículo nos lembra algo crucial. Ainda que pensemos o nosso caminho, é Deus quem realmente dirige os nossos passos. Isso não significa que planejar seja errado. Na verdade, planejar é parte da responsabilidade que Deus nos dá. Mas também precisamos ter humildade para reconhecer que nossos planos nem sempre se alinham com a vontade dele. E aqui está o desafio: aprender a soltar o controle e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Imagine alguém que trabalhou duro para alcançar um sonho profissional. Tudo parece estar indo bem, mas de repente algo muda. Uma oportunidade se perde, uma porta se fecha, ou as circunstâncias simplesmente não cooperam. Essa pessoa pode se sentir devastada, pensando que todo o esforço foi em vão. Mas se ela lembrar desse versículo, pode encontrar consolo ao saber que, mesmo sem entender o desvio, Deus está endireitando seus passos para um destino melhor. Talvez não seja o caminho que ela havia planejado, mas será o caminho certo, aquele que Deus desenhou para levá-la ao seu propósito. Aceitar essa verdade exige fé, mas também traz uma paz indescritível. Saber que Deus está no controle nos liberta do peso de ter que resolver tudo sozinhos. Nos dá confiança para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Afinal, quem melhor que o Criador do Universo para nos guiar? Sua perspectiva é infinita, sua sabedoria é perfeita e seu amor por nós é incondicional.
Deus não apenas dirige nossos passos, Ele também nos dá força para nos adaptarmos às mudanças. Quando uma porta se fecha, Ele abre outra. Quando um caminho parece bloqueado, Ele nos mostra um novo. E muitas vezes, Ele faz isso de maneiras inesperadas. Uma oportunidade que não tínhamos considerado, um conselho de alguém próximo, ou até uma mudança de direção que no início não queríamos aceitar. Mas com o tempo, percebemos que cada passo, até os desvios, tinham um propósito. A chave está em buscar constantemente a direção de Deus, por meio da oração, da meditação em Sua palavra e da disposição para ouvir Sua voz. Assim, mesmo no meio da confusão, podemos encontrar clareza. É nesses momentos de conexão com Deus que sentimos mais nitidamente Sua direção e sabemos, sem sombra de dúvidas, que estamos no caminho certo. Então, se hoje você se encontra em uma encruzilhada, se os seus planos não estão saindo como esperava, lembre-se disso. Você não está sozinho. Deus está com você, endireitando os seus passos e te guiando para o seu propósito perfeito. Confie nele, mesmo quando não entender. Porque no final do dia, os caminhos de Deus são sempre melhores que os nossos. E isso, meu amigo, é uma promessa na qual vale a pena descansar. Número 10, Salmos 121, versículos 7 e 8. Proteção divina, cuidando da sua alma em todo momento. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Que declaração poderosa, não é? Em um mundo cheio de incertezas, perigos e preocupações, essas palavras do Salmo chegam até nós como um abraço protetor. É como se Deus estivesse dizendo: não importa o que você enfrente, eu estou aqui. Vou te cuidar, proteger cada passo seu e guardar o que há de mais precioso, a sua alma. Vivemos cercados de ameaças, tanto visíveis quanto invisíveis, desde perigos físicos que enfrentamos no dia a dia, até batalhas internas que afetam nossa mente e nosso espírito. É fácil se sentir vulnerável, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Mas este versículo nos lembra de algo essencial. Deus está no controle. Ele não cuida apenas dos perigos externos. Ele também protege a nossa essência, aquilo que realmente define quem somos. E aqui está o mais especial. Sua proteção não é temporária nem parcial. É constante e total. O texto diz que Deus guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo, Ele está com você. Nos momentos de alegria e nos de dificuldade, nos dias bons e nos dias nublados, a proteção dele nunca falha. Pense nisso. Quando falamos em proteção, muitas vezes pensamos em evitar acidentes ou perigos físicos. Mas a proteção de Deus vai muito além. Ele protege o nosso coração do desespero, nossa mente do medo e nossa alma das tentações que podem nos afastar dele. É um cuidado integral, uma proteção que abrange todas as áreas da nossa vida. Imagine alguém passando por um momento de perigo real, como um acidente ou uma doença grave. Pode parecer que tudo está fora de controle, mas essa pessoa decide confiar na promessa de que Deus está protegendo sua vida. E mesmo diante da dificuldade, ela experimenta uma paz inexplicável, uma certeza de que Deus está no controle. Talvez a situação não mude imediatamente, mas essa proteção divina se manifesta em pequenos milagres, uma recuperação inesperada, a ajuda de alguém na hora exata, ou simplesmente a força para seguir em frente. Essa segurança que Deus nos dá não é só para os momentos de crise. É um lembrete constante de que não estamos sozinhos. Quando você sai de casa pela manhã, Ele te guarda. Quando enfrenta decisões difíceis, Ele te guia. Quando luta contra dúvidas ou medos, Ele protege o seu coração e a sua mente. O cuidado de Deus é inabalável, e isso nos dá força para caminhar com confiança, não importa o que venha pela frente. Agora, é importante entender,
A proteção de Deus não significa que nunca enfrentaremos problemas. A vida continua sendo um caminho com desafios, mas a promessa de Deus é clara. O mal não terá a última palavra. Ele garante que tudo o que enfrentarmos, por mais difícil que seja, será usado para o nosso bem e para a sua glória. E isso, meu amigo, é motivo para viver com esperança. Então, se hoje você se sente inseguro ou com medo, lembre-se disso. O Senhor te guarda. Ele não protege apenas suas ações ou seus passos. Ele guarda o que é mais importante, a sua alma. Na proteção dele, você encontra paz, força e a certeza de que, não importa o que enfrente, você está resguardado pelo amor e pelo poder de Deus. Viva com confiança nessa promessa, porque Deus está sempre com você, cuidando de cada saída e cada entrada, desde agora e para sempre. Número 11. Jeremias 33, versículo 3. Responder às orações, a intervenção divina em nossos pedidos. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essas palavras de Jeremias não são apenas um convite, são uma promessa. Uma promessa de que Deus ouve, responde e age. É como se ele nos dissesse: fale comigo, diga-me o que você precisa, compartilhe o que te preocupa, porque estou aqui para te ajudar e te mostrar mais do que você jamais imaginou. Não te enche de esperança saber que você tem acesso direto ao Criador do Universo? Todos já passamos por momentos em que sentimos que não há saída. Problemas financeiros, conflitos familiares, decisões importantes, situações tão complexas que nem sabemos por onde começar. Mas este versículo nos lembra de que não estamos sozinhos. Deus nos convida a clamar a Ele, a nos aproximarmos em oração com tudo o que carregamos no coração. Não importa se é algo grande ou pequeno, se é uma alegria ou uma dor, Ele quer nos ouvir e nos responder. A oração não é apenas uma lista de pedidos, é uma conversa, um espaço onde abrimos nosso coração a Deus e também ouvimos o que Ele tem a nos dizer. Às vezes pensamos que orar é só pedir coisas, mas é muito mais que isso. É um ato de confiança, um momento para nos alinharmos com a sua vontade e permitir que Ele nos guie. Quando oramos, não buscamos apenas respostas, buscamos uma conexão mais profunda com Deus, uma relação que transforma a forma como vemos nossas circunstâncias. Deus promete responder às nossas orações, mas faz isso de formas que muitas vezes não esperamos. Repare, Jeremias não diz apenas que Deus responderá, mas que também nos mostrará coisas grandes e ocultas. Isso significa que sua resposta não resolve apenas o problema imediato, mas também nos revela algo mais profundo. Talvez seja uma lição que precisamos aprender, uma direção que ainda não consideramos ou uma bênção que vai além do que pedimos. É a maneira de Deus nos mostrar que seu plano é sempre melhor. Imagine alguém enfrentando uma crise no trabalho, como a possibilidade de perder o emprego. Em sua angústia, essa pessoa clama a Deus pedindo ajuda e direção. No início parece que nada acontece, mas pouco a pouco as coisas começam a mudar. Uma nova oportunidade de trabalho surge, alguém oferece um conselho valioso e ela sente uma paz inexplicável que a ajuda a tomar decisões com clareza. Essa é a intervenção divina. Nem sempre chega no momento ou da forma que esperamos, mas sempre chega no tempo perfeito de Deus. E o mais belo desse processo é como ele fortalece nossa fé. A cada resposta de Deus, seja um sim, um não ou um espere um pouco mais, aprendemos a confiar mais nele. Percebemos que não estamos sozinhos, que ele está ativamente envolvido em nossa vida. Essa certeza nos dá esperança, uma esperança que nos impulsiona a seguir adiante, sabendo que Deus sempre está ao nosso lado. Se hoje você está lutando com algo, grande ou pequeno, clame a Deus. Fale com Ele como falaria com um amigo íntimo. Diga o que você sente, o que precisa, o que te preocupa. E depois, confie.
Confie que Ele ouve, que Ele responderá e que a resposta dele será muito maior e melhor do que você pode imaginar. Porque é isso que Deus faz. Ele nos acolhe nas nossas lutas, nos mostra seu poder e nos guia para um propósito maior. Então, não duvide, não desista. Clame a Ele, porque sua promessa continua sendo a mesma. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Número 12. Salmos 23, versículo 4. Caminhando na escuridão. A presença de Deus nos momentos difíceis. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que palavras tão cheias de força, não é verdade? Este versículo do Salmo tem uma profundidade que fala diretamente ao coração, especialmente quando atravessamos os momentos mais escuros da vida. É como um lembrete suave, porém firme, de que não importa o que enfrentemos, não estamos sozinhos. Deus está ali, caminhando conosco, nos guiando e nos protegendo. A vida tem os seus vales. Aqueles momentos em que sentimos que o mundo está desmoronando ao nosso redor. Talvez seja uma perda inesperada, uma doença grave, ou um problema que parece não ter solução. E nesses momentos, o medo pode ser esmagador. Sentimos-nos pequenos, vulneráveis, até mesmo esquecidos. Mas este versículo nos traz uma promessa clara. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer. Por quê? Porque Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam, nos dão segurança e nos lembram de que Ele está no controle. Não é reconfortante saber que não importa quão profundo seja o vale, Deus nunca nos abandona? A presença dele é constante, mesmo nos momentos em que não conseguimos senti-la. Talvez você esteja pensando, mas como posso confiar nisso quando tudo parece tão escuro? A resposta está na confiança. Confiar em Deus não significa que tudo será fácil, mas que mesmo nas dificuldades, Ele está lá, trabalhando em nosso favor. É essa certeza que nos dá força para continuar. Repare na imagem da vara e do cajado. Esses são instrumentos que o pastor usa para guiar e proteger suas ovelhas. A vara representa proteção, uma arma contra os perigos. O cajado simboliza direção, ajudando as ovelhas a se manterem no caminho certo. Da mesma forma, Deus nos protege daquilo que pode nos ferir e nos guia quando estamos perdidos. Sua presença é ativa, constante e pessoal. Ele não é apenas um espectador. Ele está envolvido em cada detalhe da nossa vida. Deixa eu te contar algo. Imagine alguém enfrentando uma situação de perda, talvez a morte de um ente querido. No meio da dor, essa pessoa sente que não consegue seguir em frente, que o vazio é grande demais. Mas em sua tristeza, ela se lembra deste versículo. Tu estás comigo. Então decide clamar a Deus, pedir força e direção. E pouco a pouco, algo começa a mudar. Não é que a dor desapareça imediatamente, mas ela sente uma paz inexplicável, uma certeza de que não está sozinha. Começa a encontrar força onde não havia, dando passos pequenos, mas firmes, em direção à cura. É isso que Deus faz. Ele nem sempre remove os vales, mas nos ajuda a atravessá-los. A presença de Deus não só consola, mas também transforma. Nos dá uma nova perspectiva, uma esperança renovada. Quando sentimos sua companhia no meio da adversidade, nossa fé se fortalece. Percebemos que ainda que o mundo seja incerto, seu amor e proteção são inabaláveis. Essa experiência nos motiva a nos aproximarmos mais dele, a confiar que, aconteça o que acontecer, ele estará ali. Então, se hoje você se encontra em um vale, lembre-se disto. Você não está caminhando sozinho. Deus está com você, te guiando, te protegendo, te fortalecendo. Talvez você ainda não veja a saída, mas confie que Ele vai te conduzir por esta temporada. Apegue-se a essa promessa, porque com Deus ao seu lado não há sombra nem vale que possa te derrotar. Ele é o seu refúgio, sua guia
e sua fortaleza, hoje e sempre. Número 13, 2 de Timóteo 1, versículo 7. Espírito de poder, superando a covardia com força divina. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que declaração poderosa, não é? Esse versículo nos desperta, nos lembra de que o medo e a insegurança não vêm de Deus. Ele já nos equipou com tudo o que precisamos para enfrentar os desafios, não com temor, mas com coragem, amor e domínio próprio. Todos nós já enfrentamos momentos de medo. Talvez falar em público, tomar uma decisão importante ou dar um passo de fé em direção ao desconhecido. O medo pode ser paralisante. Fazemos questionamentos. Será que sou capaz? E se der errado? Será que tenho mesmo um propósito? Mas aqui está algo importante. Embora o medo seja uma emoção humana natural, ele não define quem somos. Deus já nos deu um espírito diferente, um que nos capacita para vencer qualquer obstáculo. Esse espírito que vem de Deus está cheio de poder. E não estamos falando apenas de força física, mas de uma força interior, que vem diretamente dele. É essa energia que nos impulsiona a nos levantar quando caímos, a seguir em frente mesmo quando tudo parece estar contra nós. É saber que mesmo quando o caminho é difícil, não estamos sozinhos. Deus está conosco, e seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É como se toda vez que sentimos que não conseguimos mais, ele sussurrasse: "Eu sou a tua força. Continue." Mas esse espírito não é feito só de poder, ele também é cheio de amor. E esse amor é essencial, porque quando agimos com amor, o medo perde a sua força. O amor nos dá a capacidade de olhar além de nós mesmos, de conectar com os outros e de enfrentar os desafios com uma nova perspectiva. Você já percebeu como o amor pode fazer você superar os seus medos? Pense em um pai que enfrenta qualquer perigo para proteger seu filho. Esse amor, esse compromisso, é um reflexo do espírito que Deus nos dá. Um amor que expulsa o medo e nos permite agir com coragem. E então temos o domínio próprio. Esse é o alicerce que nos mantém firmes. É a capacidade de manter a calma no meio do caos, de tomar decisões sábias, mesmo quando as emoções querem nos dominar. O domínio próprio é essencial, porque ele nos permite enfrentar o medo da maneira certa, confiando em Deus e não nas nossas próprias forças. Imagine alguém enfrentando um desafio pessoal, como falar diante de um grande grupo. Algo que sempre lhe causou medo. Talvez essa pessoa sinta que o medo a consome, que não consegue avançar. Mas em vez de desistir, ela se lembra desse versículo. Ora, lembra a si mesma de que tem um espírito de poder, amor e domínio próprio. E algo muda. Não é que o medo desapareça completamente, mas ela encontra a coragem para dar aquele passo. E ao fazer isso, sente uma força que não sabia que tinha, um amor que a impulsiona e um controle que lhe permite superar o momento com graça. Essa é a transformação que Deus traz. Quando experimentamos esse espírito em ação, nossa fé cresce. Percebemos que não precisamos enfrentar a vida sozinhos, porque Deus já nos deu tudo o que precisamos para vencer. Essa certeza nos impulsiona a enfrentar novos desafios com mais confiança, sabendo que não importa o que venha, estamos equipados para superar. Então, se hoje você está enfrentando algo que te assusta, lembre-se disso. Você não está sozinho. Deus não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de poder, amor e domínio próprio. Apegue-se a essa verdade, porque com ele você pode vencer qualquer medo, superar qualquer desafio e viver com a coragem e a força que vem diretamente do seu amor e da sua presença. Número 14, Romanos 5, versículos 3 a 5. Triunfo através das provações, produzindo um peso de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente.
Essas palavras têm um poder transformador, não acha? Quando estamos no meio de uma provação, quando a vida se torna esmagadora, é fácil focar apenas na dor, na dificuldade do momento. Mas este versículo nos convida a mudar nossa perspectiva, a olhar além do que está diante de nós e a enxergar o eterno, o que Deus está produzindo em nossas vidas através dessas tribulações. A vida não é isenta de provações. Todos enfrentamos momentos de perda, dor e incerteza. Essas temporadas podem parecer intermináveis, como se o fardo fosse pesado demais. Mas sabe de uma coisa? Paulo chama essas tribulações de leves e momentâneas, não porque ele minimize nosso sofrimento, mas porque as compara com aquilo que Deus está realizando através delas. As dificuldades deste mundo são temporárias, mas a glória que Deus está produzindo em nós é eterna, e isso muda completamente a forma como enxergamos nossas lutas, não é verdade? Deus não permite provações em nossa vida sem um propósito. Cada luta, cada desafio é uma ferramenta em suas mãos. Ele as usa para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos aproximar ainda mais dele. É como o processo do ouro sendo refinado no fogo. No momento, pode ser doloroso, mas o resultado final é algo puro, precioso, de grande valor. Assim é como Deus trabalha em nós. Ele está nos preparando para algo muito maior, muito mais glorioso do que podemos imaginar. E aqui está o segredo para enfrentar essas tribulações: a perseverança. Perseverar não significa apenas suportar, mas seguir em frente com fé e esperança, crendo que Deus está agindo mesmo no meio da dor. Cada passo dado, mesmo nas provações mais difíceis, nos aproxima mais daquela glória eterna de que Paulo fala. É um lembrete de que nossas lutas não são em vão. Elas estão produzindo algo valioso, algo eterno. Pense em alguém enfrentando uma perda, como a morte de um ente querido. A dor pode ser imensa, o vazio parece insuportável, mas no meio da tristeza, essa pessoa decide se apegar a essa promessa, que o seu sofrimento não é o fim, que Deus está agindo mesmo naquele momento difícil. E aos poucos, ela começa a experimentar algo profundo, talvez uma paz que não consegue explicar, uma força que nem sabia que tinha, ou uma nova perspectiva sobre a vida e a eternidade. Essa transformação interior é o peso de glória de que o versículo fala. É um testemunho de como Deus pode pegar as circunstâncias mais sombrias e produzir algo belo e eterno a partir delas. Isso nos leva a um ponto crucial: enfocar o nosso olhar não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. As coisas visíveis, dificuldades, problemas, são temporárias, mas as coisas invisíveis, as promessas de Deus, sua obra em nós, são eternas. Essa perspectiva nos dá esperança, nos lembra de que há um propósito maior, mesmo nos momentos mais difíceis. Não estamos sozinhos, não estamos perdidos. Deus está conosco, nos guiando, fortalecendo nossa fé e produzindo em nós um peso de glória que transcende qualquer provação. Então, se hoje você está enfrentando uma tribulação, lembre-se disto: Deus não te esqueceu. Ele está com você, trabalhando em você, te transformando, te preparando para algo eterno. Apegue-se a essa promessa, porque suas provações não são o fim. São o começo de uma obra muito maior que Deus está realizando em sua vida. Confie nele, persevere, e você verá como cada tribulação produz algo extraordinário, algo eterno, algo que reflete a sua glória.